Alegria, heróis, vamos guerrear firme e forte. Vamos para nossa aula aí, matemática, meio que física, né? Meio que química, tá tudo no contexto, principalmente a missão que vai ser de hoje. Não esqueça do like, se inscreva no canal, vem guerrear Capitão Bonfim, firme e forte na missão. Transformações de unidades, medida, tempo. Tempo é o quê? Minuto, segundo, milésimo de segundo, dias, anos, unidades de tempo. Vamos falar hoje sobre isso. Preparado, guerreiro? Preparado, guerreira? Aulão, hein? Caveira! No nosso fight de hoje, vamos falar de um assunto importante, que é a transformação da unidade de medida. Vamos começar por tempo, né? 1 hora equivale a quanto em segundos? Por que a gente fala muito de segundos? Segundo seria a unidade básica? Sim. Na física, usamos o MKS. O que é o MKS? Metro, quilograma, segundo. Esse é o Sistema Internacional de Medidas. Mas eu também tenho o CGS, que é o centímetro, grama, segundo. E você vê o segundo ali de novo. Então, o segundo se torna, assim, uma unidade básica de tempo. Mas nós temos o milésimo de segundo, o centésimo de segundo, milionésimo. São frações do tempo. Observe, 1 minuto tem 60 segundos. 1 minuto tem 60 minutos. Se 1 minuto tem 60 segundos, então 60 vezes 60. Então vamos multiplicando por 60, mas 1 hora vai ter 3.600 segundos. E assim consequente. Eu tenho um dia. Um dia tem 24 horas. Se 1 hora é 3.600 segundos, quanto é que vai ter em segundos um dia? Converter, teremos uma precisão do tempo, né? Então, a relação de passar para hora, passar para tempo, vai ser exatamente esse o nosso passo. Para efeito de contas, eu não posso trabalhar numa unidade só. 1 minuto e 10 segundos. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou juntar um tempo no outro? Mas é um tempo só, sim. Tem um tempo e uma fração do tempo. Então, juntamos as frações, convertendo tudo para segundo, ou passa tudo para hora, para poder trabalhar com números mais exatos possíveis. A relação, por exemplo, o que é um século? Quanto tempo vale século? 100 anos, 1 milênio, 1000 anos? Quanto vale uma semana, 15 dias, uma quinzena? É importante, principalmente para poder converter, tanto nas questões de física, matemática ou química, as unidades no padrão básico e podermos operar. Como a base é o MKS, passar tudo para segundo, então é um pouco mais objetivo nesse ponto. Agora vamos falar de superfície. Quilômetros, metro, decímetro, centímetro. Aqui nós vamos andando de 10 em 10. Por exemplo, 1 decâmetro, dec 10, dec 10. Mas indo ou voltando, vamos indo. Então eu multiplico por 10. 1 decâmetro equivale a 10 metros. 1 decímetro eu vou dividir por 10. Né? Então, quer dizer, vai ser uma fração do metro. Centímetro, centímetro divide por 100. Milímetro divide por 1000, porque andou 3 casas subsequentes. A precisão é muito importante. Trabalhar na base 10 também, né? Por exemplo, 1 quilômetro. Quilo, 1000. Então, 1000 metros. Mas eu também posso botar 10 elevado ao cubo. Significa o quê? 10 elevado a 3, a terceira. Então vai ter, após o 1, 3 zeros. 1000. Temos o 10 elevado a menos 2, relacionando centímetro. 1 centímetro é 1 dividido por 100. Centésima parte. Então, 10 elevado a menos 2 significa que eu vou dividir por 100. É importante estar bem elegante nesses bizus. Falar nisso, falando das bases, né? O que é o mega, quilo, hecta, é importante estar gigante. 10 elevado a quem? Tem que decorar. E também você identifica se o número é muito grande ou muito pequeno. Olha lá, hecto, 2 zeros, multiplicar por 100 quilo, multiplicar por 1000. Seja a base metro, litro, grama, porque eu tenho o quililitro, eu tenho o quilograma, né? Eu tenho o centilitro. As relações que nós temos de base também se vão para a massa, vão para velocidades, unidades para a nossa missão. Falando em área, nós estamos falando que sempre pense nisso, largura vezes comprimento. Então, largura metro, comprimento metro, metro vezes metro, metro quadrado. Só que
eu posso trabalhar com grandes áreas. A área de um campo de futebol. Eu posso trabalhar metros quadrados? Posso, mas vai ser muito grande. Tá? A área do estado do Rio de Janeiro, pô, grande pra caraca. A área do Brasil, pô, estratosfericamente grande. Então me ajuda eu utilizar relações de quilômetros, decâmetros. Então para você andar em metros, é só você multiplicar, andar em áreas, né, de metros quadrados e multiplicando de 100 por 100. Dividindo áreas para trabalhar, por exemplo, com milímetros quadrados, você vai dividindo por 100 também. Aumenta para ir, diminui para voltar. Volume não é diferente. A relação importante nós temos que saber para a conversão de volume, né? Volume, eu já utilizo o que é o litro. E a relação de mililitro, você converter litro para metro cúbico, também muito importante. Metro cúbico dá de volume. Então você é metro vezes metro vezes metro, né? Volume, né? Largura vezes comprimento vezes altura. Então pense exatamente você calcular o volume de uma caixa d'água. O volume, por exemplo, de um prédio. Porque o volume, ele não só tem altura, ele tem largura e tem comprimento. Então são 3D, 3 dimensões para você multiplicar. Por isso, metro cúbico. E esse bisuzão que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Então você tem como relacionar metro com litro. Além das unidades de massa, comprimento, volume, nós temos também de calor, energia e de velocidade. A conversão de velocidade 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Como eu falei, às vezes a questão não é nem de matemática, é de física, ou vice-versa. Eu tenho que usar uma ferramenta que só se usa na física, até porque isso é bobeira. Matemática e física é a mesma coisa. A matemática explica o que a física não explica. E a física, ela usa conceitos físicos de forma matemática para poder explicar os seus valores e seus axiomas, né? Então, um está relacionado ao outro. Tanto é que o professor de matemática pode dar aula de matemática, física, química, o que ele quiser. Porque domina matemática, domina tudo, né? Por isso, estude bastante matemática, você vai vencer. Massa e peso não são a mesma coisa, tá? Peso é uma quantidade de força. Peso, né? Peso é massa vezes aceleração. Aceleração é gravidade, né? Por isso que massa vezes G. Já a massa apresenta o quê? É uma unidade que não é vetorial, é uma unidade escalar. Massa, grama, quilograma, é importante estar junto nesse combate aí. O conceito de massa é a grandeza física inerente à matéria, a qual determina e representa a sua inércia e sua influência gravitacional. Quanto maior a massa de um objeto, maior a sua resistência à inércia e maior tende a ser sua distorção do espaço. Então é uma consideração importante que nós chamamos de massa. E converter massa para volume tem como? Não, não são a mesma coisa. Muito bom, pessoal. Já a definição de volume, você vê como tem diferença. Massa é uma coisa, volume é outra coisa. É o espaço ocupado por um corpo ou capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Da mesma forma que trabalhamos com o metro linear, que é o comprimento, e com o metro quadrado, comprimento vezes largura. Associamos o metro cúbico a 3 dimensões, altura, comprimento vezes largura. Viu que sempre tem um bizu, né? Tem que estar atento às missões, mas é isso aí. Qualquer dúvida, fala capitão. Vamos vencer essa batalha, hein? Não esqueça do like, vem guerra Capitão Bonfim. Tá na hora. Caveira! Salve o nosso general. Quem tem ele tem tudo.